Pronto. É um bom problema esse. Cláudia. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eu acho Cláudia. um bom Boa noite, problema. Carlos. Acho um bom problema esse sobre a substancialidade simples e a composta, né? Acho um bom problema. Acho um bom problema. E esse é um problema que ele vem na própria, justamente no órgão, né? Ali nas categorias, porque você tem essa questão da ousia e do nous, né? Então, ousia seria a substância, né? E nous seria a forma da substância pelo intelecto, né? Seria a captação disso pelo intelecto, que alguns também chamam de, que não é esse, seria a forma humana de captura disso, a forma, como se diz, a particularidade do ser humano em entender isso, né? Que é a essência das coisas, que seria diferente da essência mesma. Então, só esse problema vocabulário aí já dá bastante pano para se pensar. Deixa eu pegar minha categoria. Eu escrevi uma coisa sobre isso aqui. Isso. Eu acho que vai um pouco na esteira disso que você estava falando, da composta e da simples, né? Não sei se é exatamente isso, Ronaldo, mas é uma boa questão. Uma boa questão. Você trouxe uma questão boa, vou me deter sobre ela. Eu vou investigar isso. Na verdade, o parágrafo que a gente vai começar hoje vai falar sobre isso. Uhum. Então vamos lá, vamos começar com ela. Vamos começar com o parágrafo. Sim. Vamos lá, então. Preparados? Are we ready? Vamos. Pois, dizendo-se a substância de três modos, como já mencionado, dos quais um é a forma, outro a matéria, e por fim o composto de ambas, aí já, né? Já pegou. Já nos pegou. Já foi, já tá vendo? E desses, a matéria é potência e a forma, por sua vez, atualidade. E, já que o composto de ambas é animado, não é o corpo a atualidade da alma. Ao contrário, ela que é a atualidade de um certo corpo. E por isso supõe corretamente aquele que tem a opinião de não existir alma sem corpo, e tampouco ser a alma um certo corpo. Pois ela não é corpo, mas é algo do corpo. E por isso subsiste no corpo e num corpo de tal tipo, e não da maneira como supunham os predecessores, que a adaptavam ao corpo, sem nada mais determinar sobre em que é qual tipo de corpo. Mesmo sendo evidente que o fortuito não recebe o fortuito. E também isso ocorre segundo a determinação, pois a atualidade de cada coisa ocorre por natureza na matéria apropriada em sua potência subsistente. É evidente, então, a partir das coisas tratadas, que a alma é uma certa atualidade e determinação daquele que tem a potência de ser tal. Olha aqui, muito. Isso aí vai na esteira do áudio que você me mandou hoje de tarde, Ronald. Né? Que é essa questão olha só que interessante ele coloca aqui, né? Sem nada mais determinar sobre em que e qual tipo de corpo. Né? Se a alma ela teria realmente esse elemento que ele está nos dizendo aqui, que é algo do corpo, portanto, que vem dele também,
compõe com ele, né? E uma espécie de amálgama dessas duas coisas, que é corpo e alma, né? E você veja que, novamente, a ideia que repercute muito forte na parágrafo, que é um pouco a ideia do Aristóteles de modo geral, né? Que é do ilemorfismo, né? Matéria, potência e forma, atualidade, né? Quer dizer, a forma faz a coisa vir a ser o que ela é, enquanto que a matéria é a possibilidade dela ser. Não é uma garantia, mas é uma possibilidade, o que inverte o modo como a gente costuma pensar, geralmente, sobre matéria e espírito, forma, no caso, né? Forma seria algo que torna-se mais abstrato do que nós costumamos pensar, né? Ela não tem uma definição material, ela é outra coisa da matéria, né? A gente lembra sempre das 4 causas aristotélicas, né? Que é causa formal, causa material, né? Causa final e causa intencional, né? Que ele chamava de... Agora me fugiu o nome do termo que ele usava, intente, né? Eu acho que intente o termo que ele usava, enfim. E a questão que ele está nos trazendo aqui, né? Substância de 3 modos, como já mencionado, dos quais um é a forma, outro matéria e, por fim, o composto de ambas, né? Que é algo, no mínimo, muito interessante, que se você tem matéria e forma em uma composição de ambas, ele está nos dizendo, olha, a alma é algo que compõe com as duas. Então, novamente, o princípio tomeson do Aristóteles, né? A mediania de ouro, né? A mediania é algo que o Aristóteles sempre priorizou em toda a sua obra, em todo o seu trabalho, e nos parece que a alma tem algo a ver com isso, né? Algo que, na relação entre forma e corpo, ganha um lugar específico, né? E um princípio de atualização. Isso tem aquela atualização. Isso podemos ser definido depois para o medieval, não sei, em ato e potência? Ato e potência. Vai chegar, né, nesse elemento aquiniano, né? Esse elemento tomista, de ato e potência. Vai chegar lá, né? Por isso que esse texto é tão importante, porque ele vai tocar diretamente nos problemas medievais do tomismo francês, né? Escolástico francês, do tomismo. Vai chegar diretamente ali. Então, isso é muito interessante, porque se corpo, né, alma é algo do corpo, eu achei bem importante esse algo, porque não é uma coisa precisada, né? Se a gente for olhar onde é que está a alma humana, né? É interessante que o Aristóteles ele não define isso, né? Onde é que está a alma humana? Né? E aí, parando um pouco para pensar na filosofia mais recente, Deleuze e Guattari, né? Por exemplo, né? Onde está a alma, né? Ela está numa perspectiva biológica, ela pode estar em todos os lugares, a alma, tem algo que está em tudo, né? Os neurocientistas hoje já começam a observar, por exemplo, que você corta um pedaço do corpo humano e você acha que ele ainda tem algo que se estende ali no corpo humano, né? Mas não avança do corpo, mantém-se naquela região do corpo, né? A pessoa que sofre um acidente fica paralítica, perde uma perna, né? Ela sente como se a perna estivesse lá ainda, né? Mesmo que ela não esteja lá. Então, isso também está nos falando de um elemento muito importante sobre essa relação corpo-alma, né? E algo que, ao fim e ao cabo, acaba sendo sentido no corpo, né? Que a mente percebe como existente. Fala, Cláudia. É a dor fantasma, não é? Do fantasma, exatamente. Dor fantasma. Do fantasma. Esse elemento mostra que tem alguma coisa que estava ali e não está mais, né? Não só fisicamente, como psiquicamente. Quer dizer,
algo da minha mente sempre entendeu que tinha uma perna ali. E assim sempre reagiu, por estímulos, né? Tanto que fizeram outros experimentos botando mãos de borracha nas pessoas, aí quando vinha uma pessoa martelar, ela sentia a dor, como se estivesse martelando na mão dela, mas era uma mão de borracha do lado da mão dela. Então, esse experimento também mostra que a nossa mente ela acaba sendo um pouco induzida também a coisas que não estão necessariamente ligadas a ela, mas assemelham-se a coisas nossas, né? O que é muito relevante para nós que estamos pensando filosofia, estamos pensando na obra de Aristóteles, que é uma obra que parece que nos induz a continuar pensando, né? Nos leva a querer continuar experimentando as coisas um pouco, né? Hoje o Ronald falou, o Aristóteles é um cientista. Sim, ele é um cientista, ele está trazendo princípios para se trabalhar a ciência, né? Observações, análises, inferências com maior probabilidade de estarem certas do que outras, que é o que ele faz na metafísica, quando ele compara as teorias diferentes, né? Então, você vê que isso é um trabalho de um cientista, né? Mas ele mantém-se na seara da filosofia porque ele olha, existe uma essência, eu vou me questionar sobre o que é essa essência que é intangível, tanto racionalmente, por qualquer possibilidade de representação formal dessa essência, tanto pela própria materialidade, empiria de nossos sentidos, né? Que captam algo que vem dessa essência, mas que não é a essência em si. É aquilo que a gente depreende daquela essência. Claro, conforme nós vamos conhecendo os objetos e adentrando-nos sobre eles, nós vamos tendo mais dados sobre esse objeto. Ele vai tornando-se cada vez mais, paulatinamente, mais familiar para nós, né? Por isso que também a origem dos medos está muito ligada a isso, né? Objetos que nós não conhecemos, que nós estranhamos, ou que nos mostram que nós devemos desconfiar da sua própria realidade, né? Então, por que nós chamamos uma pessoa de tola, de burra? Porque ela não desconfia da realidade que a cerca. Logo, ela cai em planos que a degeneram, que trazem um mal para ela, né? Então, a desconfiança da realidade, ela também é importante, né? Porque ela vai conseguindo, aos poucos, nos trazendo, então, aquela realidade que é mais realidade, que é aquela que, aparentemente, nós estávamos observando. Isso dialoga profundamente com o diálogo da caverna do Platão, né? Nós estávamos discutindo Platão hoje, né, Ronald? Rapidamente ali, isso cai diretamente com o que o Platão também já está desconfiando, né? Já desconfiava antes do Aristóteles, né? Vamos lá, questionamentos, dúvidas, perguntas, Rafael? Eu tenho, né? Rafael já falou meu nome, já tenho aqui me saída. Sempre tem, né, mestre? Sempre tem. Bom. Últimas 3 linhas aqui desse parágrafo. É evidente, então, a partir das coisas tratadas, que a alma é uma certa atualidade e determinação daquilo que tem potência de ser tal. Aí me vem a questão. A alma, aparentemente, já está em toda a sua potencialidade, já está em seu ato. Certo? Já está no seu ato, não há mais potencialidade na alma. Quando a gente fala disso, assim, dessa evolução do ser humano, como saber se essa potencialidade está indo na direção certa? Como saber se esse ato está indo na direção certa da alma? Ou se é um ato ilusório, ou se é um ato falso? Ou se é um ato também que é necessário para um determinado objetivo que não necessariamente é o mais verdadeiro, mas ele é necessário para se chegar no verdadeiro também. Poderíamos questionar assim, né? Por exemplo, um ato vão, muitas vezes, tolo, como eu falei agora há pouco, burro, desprovido de inteligência, de um princípio bom, pode também aprender algo
e esse princípio pode começar a ter um valor, ser valorativo na vida dessa pessoa, né? Então, à medida daquilo que ainda não é, ou de que pode vir a ser, você falou agora na ideia de o que vai ser importante, então, para essa pessoa, para esse ser se desenvolver, também vai depender do terreno que isso aí está plantado, né? Qual é o terreno que isso está plantado na vida dessa pessoa, né? É a busca total e restrita de prazer ou há limites nisso? Aristóteles vê os limites como coisas boas, como bons princípios, né? Por quê? Porque desmedidamente a pessoa cai na loucura ou na devassidão. Ele vai falar bastante disso na ética, né? Se não me engano, na retórica, até eu acho que é na retórica que ele fala mais do que na ética, é na retórica, eu acho. E quando você tem uma vida com mais limites, com mais regras, você vai conhecendo melhor a você e você vai amadurecendo, que é o ponto que o Aristóteles vai falar na retórica, que ela é uma medida importante para o seu amadurecimento. Ronald, fala. Só para responder aqui, Rafael, está na 414, eu acho que responde aí a tua questão. Que ele diz que a alma ela tem certa efetividade, né, e determinação daquilo que possui potência para ser de tal tipo. Quer dizer, é como se fosse uma tendência, né, Tendência. para ser de tal tipo. Eu diria que, assim, eu não vou contestar o Aristóteles, né, mas assim, eu acho muito determinista, né? Porque se for nesse raciocínio aí do Estevão, né, aí tudo bem, naquele momento foi determinado para ser daquele tipo. Agora, se for... Não, eu não estou nem dizendo que é o meu, estou dizendo que é o que o Aristóteles diz na retórica, inclusive, né? Porque mas aqui já tem outro raciocínio aqui. 414, sim, 28. Sim. Como é que é mesmo? Onde é que você está? 28? 414 a 28. Como é que está isso aqui? Ele diz assim, assim, portanto, é manifesto a partir destas considerações que a alma é certa efetividade e determinação daquilo que possui potência para ser de tal tipo. Quer dizer, ele não diz assim, ele deixa muito vago, né? Porque é certa efetividade, quer dizer, certa efetividade pode ser uma efetividade... por exemplo, vamos dizer que o sujeito tem uma alma melancólica. O sujeito é melancólico. Sim. Aí ele está determinado para ser isso a vida toda? Não. Aí você entende que essa determinação ela é em decorrência do processo de cura, de amadurecimento, de algum processo que esse ser vai ter que passar, né? Aí nós estamos aqui para a retórica. Vamos lá na retórica. Por que a retórica, e é interessante que o Aristóteles tenha feito isso na retórica, por exemplo, e não na ética, porque para você poder convencer, a arte de falar é a arte de você conhecer a você mesmo profundamente. Então, aí você pode falar para certo público e entender como aquele público pensa. Então, Aristóteles foi entendendo que a juventude ela é muito apressada e lhes faltam ideias, né? E essas ideias são importantes para um ser maduro, né? Mas aí eles fazem mais atividades físicas que os idosos. Os idosos já fazem menos atividades físicas. Em compensação, pensam com muito mais cautela, com muito mais cuidado, né? Então, você vê uma observação simples, mas que diz a respeito de disposições diferentes, né? Eu estou fazendo isso porque é um elemento que parece que a obra de Aristóteles e a própria tradutora diz aqui, né? Olha, ela tem pequenos pródromos, tem pequenos sinaizinhos que vão mostrando como ela também ela acaba se fechando num bom sentido, né? Para você ir querendo ler os outros livros de Aristóteles, aí você vai chegando lá, né? No final você vai chegando lá, né? E mais conhecimento sobre fechando essas pequenas lacunas que vão ficando, né? Para o entendimento de Aristóteles, né? Não estou aqui
totalizando, né? Estou só pensando um pouco como ele pode estar nos indicando onde ele quer chegar, onde ele está querendo nos mostrar as coisas que ele está dizendo. Cláudia, fala. Não, é possível traçar com esse trecho que o Ronald trouxe, traçar um paralelo com os indivíduos com transtornos de personalidade, que a própria neurologia hoje já menciona que esses indivíduos têm um sistema límbico subdesenvolvido, né? Então são incapazes de ter empatia, compaixão, como a grande maioria dos seres humanos são? Sim, perfeitamente. O Aristóteles se dá conta desse problema. Aqui não pela via cerebelar, né, a via neurológica de hoje, mas pela via das próprias tendências humanas. Eu estou tentando buscar um trecho para mostrar para vocês na retórica aqui, deixa eu ver. Peraí, só um pouquinho. Mas sim, tem muito a ver com isso. Tanto que sempre foi, para toda a filosofia antiga, todo o pensamento antigo, clássico, a importância da harmonia, né? Porque se você tem um elemento, mesmo que ele seja racional, que ele é desarmônico, por exemplo, o excesso de racionalidade, leva à obsessividade, leva ao fleumático, que eles chamavam, ao comportamento fleumático. Então, ela é tanto uma coisa boa para uma determinada atividade, mas pode ser um grande problema, se não tiver instâncias mediadoras, por exemplo, virtudes, por exemplo, um sentido para a vida, um trabalho digno, né? Então, os humores que são falados lá pelo Hipócrates, né? Eles são características de vida, vamos chamar assim, de personalidade, mas eles também podem ser problemas, né? Então, isso estava bem nítido no pensamento grego clássico, né? Muito nítido. Estou tentando encontrar aqui um exemplo de Aristóteles. Ele tem vários exemplos, mas não estou encontrando nenhum aqui, perdão, que ele fala disso. Olha, ele fala da inveja. Sentimos inveja também quando pouco nos falta para possuir todos os bens, razão pela qual pessoas de elevada posição e prósperas a sentem, como se pensassem que todas as outras pessoas estão tomando o que a elas pertence, né? Então, ele faz toda uma lenta e bem escrita digressão sobre isso aqui, né? E acho que sim, isso tem a ver com os métodos de cura, por exemplo, que os gregos já estavam olhando para isso lá no século V, tanto que você não tem, a filosofia lá é um elemento de cura também para eles, né? Tem a coisa da praça pública, você está discutindo, você tem um outro autor que foi queimado, infelizmente, pelo próprio Platão, que foi o Antífon, né? O Antífon de Atenas, ele gostava de ouvir o sonho das pessoas enquanto elas estavam deitadas, né? E ele via que isso era positivo. Nós não temos nenhum escrito do Antífon, só excertos de discípulos do Sócrates, né? Acho que foi o Lísias que falou sobre isso, se não me engano. Mas, então, você tem vários métodos. Os hiponematas, por exemplo, o Foucault vai estudar os hiponematas, que são os cadernos de ética, os cadernos de conduta dos gregos. Quando eles iam para o oráculo de Delfos, eles já iam pensando num problema que eles queriam resolver dentro deles, né? Então, eles faziam um jejum, faziam um banho ritualístico de pureza com as águas, iam lá ouvir o que o deus Apolo ia transmitir para uma pitonisa, uma sacerdotisa. Então, esse processo deles escreverem e irem aos pouquinhos tentando fazer compreensões disso, é um processo que não deixa de ser curativo também, né? Ele está dentro disso. Ele deixa de ser ritualístico naquele sentido que talvez muitos hoje vejam, né? Ritual como desprovido de elementos. Eu não vejo assim, mas muita gente vê, religião é uma coisa idiota, então não vou fazer religião, vou fazer terapia. O Jung vai dizer o oposto. Não, religião é muito importante. Se você está com a ausência de religião, você está com a ausência de um elemento sagrado dentro de você. Então, escrever sobre você passa a ser um elemento sagrado, né? Um elemento importante. E os gregos já estavam valorizando, né? Porque você começa a ver
esse elemento de autonomia, nomes de pessoas, nomes de escritores, nomes de sofistas, nomes. A filosofia começa a ser mais individualizada. As pessoas geralmente dizem, não, a Revolução Francesa é que individualizou tudo. Não, você sempre teve momentos na história de elementos individualizados. Sempre teve, né? Subjetivos, vamos chamar assim. Né? Pessoas que escrevem, pessoas que falam. Né? Mas, e o pensamento grego mais ainda, porque eles começam a se dar conta que, tem pensou e teve que dizer, falou aquilo, disse aquilo. Né? E você tem essa coisa da transmissão oral, aquilo que o cara falou, você escreve, anota, decora aquilo ali e passa adiante, né? Porque o papel era muito caro, né? E, então, tudo que a gente tem desse pessoal são cópias de cópias, né? Cópias que foram ficando, a gente sabe, dos discursos deles. E isso é interessante também, porque a gente às vezes superestima a humanidade em algumas coisas, né? Foram muito poucos que se adentraram nesses conhecimentos, né? Que tiveram dinheiro e intelecto. Oportunidades. E oportunidades também. Sim, oportunidades também. Você vê, é a classe culta e rica de Atenas que está questionando a sua própria existência em Atenas, né? Que é um fenômeno civilizacional. Lógico que isso vai entrar em crise com o próprio governo de Atenas, que já estava muito tensionado pelas guerras do Peloponeso. Então, olhando historicamente esse fenômeno, você começa a entender um pouco por que o interesse de alma, né, interesse de elementos abstratos, né? Por que você precisa começar a entender isso pelo logos, pela uma ideia de ciência, né? Através de um nous, um intelecto, um elemento intelectivo pertencente a cada um de nós. Eu estou dando um panorama geral aqui, é claro que eu sei que muitos aqui já foram muito mais além desse ponto, né? Porque parece que o Aristóteles diz o óbvio, e ele diz o óbvio em muitos momentos. Na retórica, ele diz o óbvio, por exemplo. Se a gente for ler a retórica, ele está dizendo o óbvio. As pessoas, né, eu acabei de dizer uma, né? Olha que interessante, eu estava procurando agora e encontrei um bem interessante sobre a felicidade, né? Esta é a razão porque os que estão completamente arruinados não experimentam a compaixão. Pensam que mais nenhum mal pode lhe suceder, uma vez que o pior já lhe sucedeu. O mesmo é verdadeiro. Onde está isso, professor? Está na retórica. Está na retórica. Outra obra interessante de ser lida também, né? Né? Tá. Eu estou mostrando que parece que muitas das coisas que ele está investigando no De Anima parece que convergem para a retórica, vocês entendem? Parece que algumas dos elementos que ele está dizendo vão vir para cá, porque eles vão acabar ocasionando diferentes tipos de personalidade, diferentes atitudes a partir de determinados problemas com a vida. Fatos que vão acontecendo na vida das pessoas. Ele está falando aqui por que as pessoas arruinadas não sentem compaixão, né? Ele vai falar que tem um elemento de desmedida, né? Tem um elemento que as causou um mal profundo, elas ficam absorvidas por aquele mal, o trauma, né? Um elemento traumático. Então, essas ideias parece que estão dizendo, olha, tem uma relação entre corpo e alma, e tem uma relação, isso também são os humores humanos, vai se expressar nos humores humanos, né? Não teria como não ser. Eu sei que às vezes a gente lê o De Anima e parece, está faltando, onde é que está a vida dessa alma, né? Uma alma profundamente abstrata, né? Mas é porque um pouco era essa ideia dele mesmo, ele estava fazendo um estudo menor, né? O estudo da retórica era um estudo maior, tanto que foi a obra que mais repercutiu na antiguidade, foi a retórica, foi o órgão e a retórica, as obras que mais repercutiram na antiguidade do Aristóteles, né? Esse aqui foi bem posteriormente, foi lá no século XII, que ele eclodiu, né? Então são esses tipos de coisas, né? Mas é interessante que o tema da compaixão e da falta da compaixão está presente, né? Sim. Nessa antiguidade clássica. Você lê algo que se repete no fenômeno humano. Você vê a retórica, você vê, puxa, esse cara, ele leu os seres humanos muito bem, né? O Aristóteles leu muito bem os seres humanos. É uma leitura do ser humano muito apropriada, muito
muito humanizada mesmo, assim, sabe? Bem como as coisas são. A retórica vale a pena ler. É um outro Aristóteles, não tem nada a ver com esse que a gente está lendo, é um outro Aristóteles. Mas eu acho fascinante também. Eu não li esse livro, que eu fiquei fascinado. Caramba! O cara estava pensando isso lá. E as dificuldades de lá são as mesmas de agora, que as pessoas têm. Cabe como uma luva, né? Aí, quando você pega uma notícia de que imigrantes podem ser presos na prisão lá de Guantánamo, e aí você fica imaginando, né? Quer dizer, o ápice da falta de compaixão. Sim. Uma compaixão, uma falta de compaixão que todos os impérios nutrem, né? Vamos ser sinceros, não é porque os Estados Unidos que vão fazer melhor que Roma, entendeu? Não vão fazer melhor. Talvez estejam copiando Roma, justamente porque estão na posição de se verem como Roma, né? Como um império descendente lá de Roma, é um pouco que eles veem, né? O pior é os perversos no poder, né? Os que sofreram o trauma, em razão do trauma, não desenvolveram a capacidade de compaixão, estão no poder. A grande maioria deles. Na verdade, eles buscam o poder. Esses são os que buscam o poder. Você vê por que isso conduziu tanto o Sófocles a escrever, porque o Aristóteles gostava tanto das tragédias gregas, né? Porque, de fato, eram esses que estavam se perpetuando no poder, né? Os que já estavam pervertendo o poder. Então, é lindo você ver como Aristóteles pensa isso também, esses tiranos, né? Porque tudo que o Aristóteles queria é que a democracia ateniense funcionasse de algum jeito. E, curiosamente, o Platão, por ter visto os malefícios da democracia com o Sócrates, o professor dele, ele se revolta contra a democracia e se une aos tiranos de Siracusa, né? Mas por quê? Porque ele experimentou a democracia de um jeito diferente do Aristóteles. O Aristóteles está vendo o surgimento de grandes déspotas, ele está educando um imperador, que vai ser o Alexandre, ele é favorável à democracia, mesmo assim. Está tentando dizer para o Alexandre, seja democrático, né? Não seja um imperialista que vai dominar, né, tudo e destruir tudo. Tanto que o Alexandre ele foi conhecido por não deixar os cultos dos outros povos, né? Então, algo do Aristóteles educou o Alexandre muito bem, porque disse, olha, não interfere nos cultos desses povos, né? Viva assim, e se você for ver a vida do Alexandre, foi o que ele fez. Ele foi lá para o Egito, teve experiências lá de, como é que se diz, de ter visto a vida passada dele, né? Ele teve muitas experiências que fizeram ele manter as culturas nos seus próprios estados, né? Sem ter aquelas experiências. Claro, isso depois mudou, quando vieram os generais dele, né? O Seleucidas, o Ptolomeu, né? E aí você tem uma mudança forte no eixo, mas era do trabalho do Alexandre manter essas culturas com seus rituais, né? Alguém que levantou, acho que foi o Rafa, né? Fala. Fui eu mesmo. Fala. Manda. Esses dias veio uma amiga para mim e perguntou assim, o que é a vida? Eu respondi, é uma tragédia temporal. Justamente baseado nisso. É de uma forma tragédia temporal. Porque a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos neutros. E é isso que justamente ele está falando aqui, eu acho, de tudo que está falando. É uma forma de tragédia, mas que tem, como toda tragédia, tem seus momentos bons. Você pode pegar a Odisseia, vai ter momentos que são muito bons. Você vai pegar ali a Ilíada, vai ter momentos que são muito bons, ou qualquer outra tragédia. O próprio complexo o Édipo também, não o complexo, mas o Édipo. Há um momento que ele ali consegue ser vitorioso, depois ele perde tudo. O próprio nosso amigo Shakespeare, né, professor? Nosso amigão Shakespeare, aí, esse merece. Que são tragédias maravilhosas. Eu acho que é por aí. São maravilhosos. São maravilhosos. Muita gente não entende Shakespeare, mas são tragédias, se você ler com cuidadinho, elas são maravilhosas. Né? Porque ele refaz esses votos que os antigos que o Sófocles estava vendo, que o Eurípides estava vendo, ele reforça esses votos na modernidade. Não mudamos muito, não. Na verdade, continuamos os mesmos, e os mesmos que estão no poder são os mesmos que estavam lá na Grécia do século V, né?
Então, não mudou muito. Não mudou muito. E não acho que vai mudar, pessoal. Eu acho, assim, não é que eu seja pessimista, mas sempre vai ter quem vai querer mudar a regra do jogo e vai querer fazer o jogo ser favorável para si mesmo, né? Vai querer roubar a casa do cara que está lá, vai querer roubar a mulher do cara, vai querer fazer alguma coisa que não era para ser do jeito que foi e foi. Sempre vai ter, né? Injustiça, né? Não vai, claro, eu sei que a gente tem que ter um bom princípio, acreditar, fazer a nossa parte bem, que pode ser um bom exemplo, mas sempre vai ter quem vai querer, e sempre vai ter quem vai se aliar com esses que estão lá, né, fazendo aquela injustiça ali, né? Quer dizer, sempre vai ter, isso é da humanidade, né? A gente está vendo hoje gente ser aplaudida por falar palavrão na internet, né? Muita gente, né? Então, o poder não precisa ser necessariamente só poder político, né? Pode ser qualquer forma de poder que você está exercendo sobre outra pessoa. Política é isso, né? Política sem pensar em política de Estado, né? Mas política mesmo é isso, exercer poder sobre um ator e a reverberação desse poder, como é que vão ser as relações a partir desse poder, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Muito forte. E muito humano também, né? Porque, querendo ou não, nós somos seres políticos, o Aristóteles diz isso, né? Nós somos seres políticos, nós somos seres que estão em relação o tempo todo. Ronald, você ia falar alguma coisa? Pois é, eu só perguntar ao Rafael, fazer um contraponto, né? Porque ele colocou a questão do tempos, como foi mesmo, Rafael? Você falou, antes de tempo você colocou tragédia, foi isso? Uma tragédia temporal. Tragédia temporal, pronto. Essa tragédia, digamos, que você nomeia, você pode dizer o espaço dela, o que é essa tragédia? Ou você apenas disse assim, por dizer mesmo? Porque eu estou vendo Não, várias. Exatamente, porque a nossa vida é isso, a nossa vida é muita frustração, é muita expectativa que não funciona, é muita represária. Nós não conseguimos muitas vezes ser pleno em vários aspectos da vida. Então a gente acaba sendo trágico nesse sentido, porque muitas vezes a nossa expectativa de fazer algo bem, no fim, pode dar algo ruim. Isso é muito quixotesco, inclusive. Isso está no Dom Quixote. Aquela ação que ele acha que é muito boa e daí prejudica a situação. O professor sabe, não sei se vocês já leram Dom Quixote, mas é exatamente assim. Você vai naquela gama de vamos fazer isso bem, daqui a pouco tudo se acaba, tudo se cai. E você fica, ok, o que eu faço com isso agora? Toda a minha energia, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro eu gastei nisso e não funcionou. Por alguma razão, por alguma ingenuidade, porque a gente não percebeu, que a gente estava cego, iludido. Então, por isso que é nesse aspecto de tragédia, porque existe um mundo exterior, existe um mundo interno, e existe um atrito entre eles. Por isso que eu digo que é uma tragédia. Você vê que a tragédia, ela, para o Aristóteles, né, só para dar uma pinceladinha aqui, pelos termos do próprio Aristóteles, né, é o decaimento de homens grandes. Quer dizer, na verdade, quando ele faz essa análise, ele está dizendo de pessoas que eram imbuídas de grandes poderes, né, políticos, principalmente. Mas isso não precisa só se aplicar aos grandes, porque nós tentamos ser grandes, pelo menos com a nossa vida, né? Se não grandes, claro, quem aqui aspira à política é uma coisa, mas nós tentamos ser grandes, pelo menos vamos fazer o ser bons, pode ser já ser grande demais, ser bom, né? Ainda que geralmente quem faz são os pequenos, né? E o Aristóteles dizia que, olha, a comédia
é o decaimento dos pequenos. Justamente, a gente acaba rindo daqueles que não são vistos, né? Ou que muitas vezes não têm o poder que gostariam de ter, e aí a gente ri da situação, né? O Aristóteles não conseguiu, se perdeu o livro sobre a comédia, mas ele dá uma pinceladinha ali no livro da Poética em que ele fala disso, né? Se a tragédia é o decaimento dos grandes, a comédia é o decaimento dos pequenos, né? Isso é um pouco a sensação que a gente tem na vida, né? A gente às vezes acaba rindo porque você fez tanto, tanto, tanto e não serviu para bosta nenhuma, não serviu para nada, nenhures de nada, de nula res, como diria o Haroldo de Campos. E a vida é isso, não tem o que fazer. Fala, Cláudio. Mas na comédia você consegue empoderar também os pequenos, né? Dr. Victor também fala muito isso na experiência do campo de concentração, que uma forma de driblar o sofrimento do campo de concentração era através das brincadeiras, das piadas, né? Quer dizer, de alguma forma é o decaimento dos pequenos, mas em contrapartida também empodera os pequenos, porque o pequeno se vê naquela história, ele se vê refletido naquela história como um espelho, e aí também se empodera, passa a encontrar o seu próprio valor, né? Claro. Por isso que a tragédia, ela acabou se tornando até algo da alta cultura, e a comédia da cultura baixa, como se chama, né? Da cultura popular, porque sim, o popular ele sabe que vai cair, está caindo o tempo todo, né? Ele sabe, ele vai ter que rir, ele vai ter que dar risada, ele vai ter que dar um jeito. Pô, vai vir tiveram que fechar minha loja porque teve uma epidemia, levei uma multa de R$5.000. Bom, fazer o quê, né? Vai ter que se pagar de algum jeito, né? Vai ser mais difícil viver, vai ter que se endividar, vai ter que fazer 1000 coisas, né? Mas faz parte da vida, e se você não ri, você também está perdendo tempo, porque rir é um jeito bom de você aproveitar o tempo, né? De algum jeito. Diga, Cláudia. Não, é só para brincar com o Rafael, que para superar a tragédia a gente precisa rir de si mesmo. É um bom jeito. É uma forma de superar essa tragédia, né? Um bom jeito. É uma alternativa. Aprender a rir de si mesmo. É uma tragicomédia. Hoje eu estava... Sim, Rafael, pode falar. Não, então eu vou mudar a frase. Em vez de a vida é uma tragédia temporal, é uma tragicomédia temporal. Mas ela é as duas coisas, né? Ela é trágica e ela é cômica. Ela tem esses dois elementos. Você vai a busca do herói. O herói, ele está em busca. Você vê, a Odisseia não tem nada de trágico. A Odisseia, ela é a busca de um grande herói. Ele vai buscar e ele vai alcançar, né? Mas você vê que você precisa do riso e você vai ter aquela lágrima incontida, né? A falha trágica vai acontecer em algum momento, vai existir. Mas não significa que você tem que lidar como é de Polidor, né? Como é que ele lida? Ele se cega, né? Ele lida de uma forma destrutiva com ele mesmo, né? Você pode lidar de outras formas, você vai ter que aprender a lidar com uma comédia. Então. Vai ser uma tragédia, mas tenta lidar um pouco de um jeito mais leve, porque é menos pior, o dano vai ser menor, tenta ver o dano menor, né? Agora, todo mundo levantou a mão, Ronald. Só a questão que eu estava vendo um filme, aí achei interessante, teve uma parte lá que o personagem gostava muito de shopping, dessas coisas, né? Aí ele olhou assim para o shopping vazio, esses filmes meio futuristas, sabe? Aí olhou assim para o shopping vazio e disse assim, como eu queria sentir, ele queria sentir entrar no shopping, era só isso que ele não queria nem comprar, ele queria só sentir. Aí eu fiquei pensando, né, como é que pode o nível de consumo que a gente chegou, né, hoje, por exemplo, eu vi que o México já se retratou lá com
com os Estados Unidos, né? Já Contrato. houve lá uma Sim. negociação. Quer dizer, até os Estados Unidos que é uma megalópole, né? Vamos dizer assim, Sim. Império. já percebeu que não Império. pode, né? Não é assim também. Império. É verdade. O problema de você ser muito arrogante é que você vai fazer muitos inimigos, né? Muita gente vai te odiar, né? E se os Estados Unidos não aprenderem essa lição, né, aqueles que são os amigos dele podem se revoltar, e aí vai ficar chato, fica bem complicado, né? Talvez não a América. Eu acho que a América está num estado de desenvolvimento mais atrasado. Não digo nem economicamente eu acho que nós não somos atrasados, nós somos até muito evoluídos. Mas nas nossas mentalidades, nós temos mentalidades muito coloniais ainda, né? E isso ainda é algo que vai demorar um certo tempo para mudar, vai demorar muito tempo, eu acho. Cláudio, fala. Não, só uma reflexão que eu fiz antes do comentário do Ronald, né, que me veio aqui, que os fascistas não toleram riso. Então, isso é uma arma poderosa. A comédia é uma arma poderosa. O riso é uma arma poderosa para o povo, para os trabalhadores, né? Não só fascismos, né? o que me veio. Comunistas também não toleram, né? Nunca sim, tolerou sim. riso. Todo governo totalitário... Todos os fascistas, né? Todos os fascistas não toleravam, né? Nenhum tolerava. Nenhum tolera o riso. Incluindo os de direita e de esquerda, todos. Sim. Todos. Não tem... Por quê? Porque o riso é uma forma de você poder botar uma opinião de uma forma mais leve, né? Você pode ridicularizar uma forma, ridicularizar uma figura, né? Lá o cara da China, o presidente da China, o Xi Jinping, ele prendeu o pessoal que fez uma piada com ele junto do Obama. Pegaram ele, fizeram ele de ursinho puff e o Obama de tigrão, né? Caminhando juntos, uma fotinha, botaram uma do lado da outra. Ele prendeu todo mundo que fez a piadinha. Então você vê, não tem eu não vi. Procura depois. Então, essas coisas acontecem em regimes totalitários. E faz parte, né? O Aristóteles é muito interessante, ele está pegando o fim da democracia ateniense. Já está pegando o momento que a democracia ateniense já não tem mais muito sentido. Mas, mesmo assim, ele pôde dizer o quanto ele pensava da democracia, o quanto ele achava que era importante, né? Porque ele achava que as pessoas deveriam poder exercer o seu voto, porque era uma forma das pessoas pensarem o que elas estão fazendo. Pensar em encontrarem uma mediania, uma conciliação, né? Por isso que o Aristóteles era tão favorável à democracia, que ele achava que isso era uma forma de mediação para o poder ficar menos pesado para um só tomar conta de tudo, né? E que essa coisa de governo, claro, né, Atenas era uma cidade muito menor, tinha muito menos cidadãos do que, de fato, hoje a gente tem, né, no mundo, mas as pessoas tinham dinheiro, né? Então, era parte do dinheiro delas que também ia para a cidade. E eles tinham muito mais discussões sobre isso, até porque era o dinheiro deles que estava sendo envolvido, né? Eles tinham mais essa coisa do, opa, meu dinheiro está indo para lá, então eu quero tais e tais coisas, né? E isso, às vezes, a gente não tem nem essa noção, às vezes, no nosso dia a dia, né? Pô, nosso dinheiro está indo, nós também votamos, mas não temos ingerência nenhuma, nós somos só um número pequenininho, né? Isso é muito ruim para a sensação que a gente precisa ter de continuidade, né? De sobreviver à tragédia, né? A tragédia também faz isso, ela reduz a gente a um número, a uma estatística, uma vírgula na história da humanidade, né? Isso não é legal. A gente tem que tentar se valorizar mais nesse sentido também, né? O que a gente pode fazer com o que a gente tem? Pô, não tenho muito, mas eu já ofereci, por acaso um amigo meu estava passando fome, estava com dificuldade, vem cá e come, né? Você é meu amigo, te quero ver bem,
Depois o cara chegou e me abraçou, olha, você foi um dos poucos que me ajudou naquela fase que eu estava. Aí eu chorei quando ele falou isso, né? Porque a gente, olha, o pouquinho que eu estou fazendo, eu sei que para ele teve muito significado, né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, olha, os déspotas vão vir, vão tentar tirar tudo, a gente arrancar todo o nosso rico e suado dinheirinho, e a gente vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente goste, quer a gente não goste, né? Não tem muito saída. Preciso dizer isso, né? Paulo, Paulo. Não, só lembrando que a humanidade sobreviveu em razão da compaixão, né? Imagina o homenzinho lá, os homens que viviam lá nas cavernas, que saíam para caçar e se machucavam e tinham que voltar dentro da caverna, dependia de alguém que cuidasse deles, né? Sem a compaixão, nós não estaríamos aqui hoje, né? Não estaríamos, nenhum de nós, na verdade. Foi a compaixão, essa capacidade da solidariedade humana, da generosidade, desse amor com o próximo que fez com que a gente chegasse até aqui, né? Exatamente. E é muito legal a gente poder estranhar quando isso está faltando na humanidade, né? Devia ter mais. Parece que está faltando, né? Então é bom a gente poder estranhar isso, ter esse estranhamento com a falta de compaixão do mundo. É importante isso, né? E pelo menos, se a gente não muda o outro, a gente muda a gente. A gente vai fazer a nossa parte. Eu vou ter mais compaixão, eu vou fazer mais votos para que eu me aperfeiçoe nesse sentido, né? Porque é muito difícil também. A humanidade, a religião, ela não foi feita do nada no deserto, né? Com pessoas que estavam fugindo do Egito, não foi por nada que teve a religião, porque é a vida ou morte. Naquele momento era vida ou morte. Ou você segue essas regras aqui, ou é morte, acabou. Não vai ter o que fazer, né? Porque agora não tem mais Egito, para você ficar escravo. Agora você saiu, agora você vai ter que fazer leis novas, né? E leis que tem que ser para garantir a sobrevivência desse povo escasso que está aqui no deserto. Isso vale para todos os pequenos povoamentos. Tiveram que se juntar, decidir regras, e essas regras tinham que ser boas para todos, né? No melhor que fosse possível, mas com compaixão, né? Com compaixão, principalmente. Uma pena que falte às vezes. Ronald. Essa palavra que eu acho que foi você que falou, decaimento, não foi? Decaimento. Falou uma hora. Foi o Rafael também, não foi? O Rafael também. Assim, me vem à mente a questão do tempo, né? Decaimento, a questão do tempo. A questão, por exemplo, de uma função quando ela decai, né? Ela, por exemplo, ela deixa de fazer mais relações. Por exemplo, A, B é uma relação, C, D é uma relação, enfim. Isso dentro de uma função. Aí ocorre o decaimento, quer dizer, ela regride. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? As pessoas não se relacionam mais e essas relações ainda estão decaindo, né? Estão sempre decaindo, porque tudo bem, tem lá os países que são mais, se relacionam mais, né? Principalmente economicamente. Mas, assim, afetuosamente, desde a pandemia que as pessoas, ao meu ver, elas, por conta dessa pandemia, que acelerou muito o processo de doenças, né? Doenças mentais e tudo mais. E acabou criando, assim, as pessoas têm uma dificuldade, né? De se relacionar. Então, acho que o decaimento ocorre aí. Verdade. 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 Então, é muito triste, porque a humanidade ela está, de fato, abdicando de coisas que eram importantes, né? Você vê, o Brasil perdeu 7 milhões de leitores durante a pandemia para agora, para 2024, foi o ano que foi feita essa pesquisa. 7 milhões de pessoas pararam de ler, não estão lendo mais, né? Quer dizer, a leitura é um ritual bom, saudável, né?
pegar um livro, ler, discutir, conversar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. 7 milhões perderam tiraram isso como uma prioridade das suas vidas, né? Um hábito, por exemplo. Tiraram, não tem mais. Então, a humanidade está escolhendo outras coisas. Fala, Cláudio. Não, vale lembrar que o governo passado colaborou para isso, né? Porque os livros aumentaram, o valor dos livros aumentou muito, livrarias fecharam, livrarias famosas, então também há o interesse aí dos perversos na manipulação da maior parte das pessoas. Eu não vou dizer que é só do governo passado, Cláudio. Eu acho que isso é um amontoado de coisas que vem de muitos governos no Brasil, de muitos processos que a gente importa sem testar, pela nossa cabeça colonizada. A gente importa sem testar. Como é que vai ser a aplicação dessa lei aqui? Será que as pessoas estão prontas para isso? Será que essa tecnologia barata aqui, as pessoas estão prontas para entrarem nisso? E ninguém pensa nisso, não é só do governo passado. Isso aí é de todo o governo, isso aí vem de muito tempo. Importar bugiganga importada sem ver se tem a ver com a gente, se é uma coisa nossa, né? Por exemplo, o fim da monarquia. O Brasil ele estava bem com a monarquia, com o Pedro II, por exemplo. Se implantou um governo, entre aspas, democrático, que não foi nada democrático, foram generais, foi um golpe militar que teve lá no governo do Pedro II, e o Brasil ficou bem desgovernado com isso, né? Não se adaptou bem com uma ruptura tão rápida de governo. Não teve adaptação, as pessoas não se adaptam, as pessoas se acomodam que nem um monte de planta, de abóbora numa carroça. É esse tipo de coisa e também não tem da gente, não tem, a grande maioria das pessoas não tem assim muita vontade de querer colaborar ou mesmo entender, porque nem estão entendendo o que está acontecendo em volta, não sabem o que está acontecendo. Então, eu estou trazendo isso como uma coisa que eu vejo que é uma coisa que vem de muito tempo, muito, muito, muito tempo, não é de agora. A gente tem a mentalidade colonial, a gente continua com essa mentalidade colonial. É interessante ter essa mentalidade colonial em todos os sentidos, seja de esquerda, de direita, de ideologia, bota ideologia para que as pessoas ficam brigando na mesma família. Que legal, né? Que legal. Muito bom, as pessoas ficam brigando na mesma família. E estão brigando por coisas que elas nem entendem. Entendeu? Porque não entendem porque que veio lá de cima, aquilo veio parar aqui. Né? Então, essa briga de poder destruiu as pessoas, cindiu famílias, acabou com pessoas. Né? E ninguém quis buscar uma conciliação. Né? Eu acho que eu tive problema aqui na minha rede. E a minha internet está com algum problema hoje que está ruim. Aqui não deu problema nenhum, tá? Sua explicação, o áudio... Caiu aqui, pessoal. Não, a minha internet está com algum problema hoje. Eu estou tentando detectar. Eu fiquei o dia todo com ela ruim hoje. Eu acho que é isso, galera. Ficamos por aqui. Boa sorte. Beleza. Continuamos semana que vem. Gratidão, professor. Obrigada, amigos. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.